Olá, espero que estejam tendo um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. O tema do nosso podcast de hoje é sobre o xenofobia, em um olhar expansivo. Produzido pelas alunas Ana Júlia, Bianca, Isabela, Kailane e Rebeca, alunas da ETEC Raposo Tavares. Bianca, para que nós possamos entender melhor, você pode nos dizer o que é xenofobia? Se procurarmos no dicionário, sua definição será desconfiança, temor ou antipatia por pessoas estranhas ou meio daquele que as ajuiza ou pelo que é incomum ou vem de fora do país. Xenofobismo. Mas é inegável que muitas coisas são difíceis de resumir em palavras. Xenofobia é uma delas. Um preconceito imaculável que nos mostra como a sociedade pode ser fria e apática. O que nos leva a pensar se estamos realmente colocando esse assunto à mesa e para os lugares que disserem sim, geralmente as escolas. Será que estamos mostrando sua importância da maneira certa? A maneira que vai ser ouvida? Verdade, muitas vezes no nosso cotidiano dentro da escola, a gente vê, né, esses assuntos como bullying, e tal, sendo tratados, porém eles tentam mostrar, né, de diversas maneiras o que é e as causas. Mas será que nós estamos mesmo tocando no assunto, mostrando a gravidade dele, como possamos melhorar? Será que de fato nós estamos impondo, fiscalizando, né, no meio em que a gente vive, que a gente estuda? Será que a gente realmente, quando vê uma situação, por exemplo, de xenofobia, será que a gente entra para intervir, né? Será que de alguma forma a gente corrige essa situação? A gente fala que é errado, né? Então, isso é verdade. Eu acho que é algo a melhorar, né, na nossa sociedade. Sim, com certeza. É visível que sempre as escolas se dão ao máximo para conseguirem tentar passar esses assuntos importantes para os jovens. Quando se trata de bullying, o setembro amarelo, entre vários outros. Xenofobia nem é um assunto tão tocado, mas algumas vezes temos que levar em consideração que a maneira com que eles estão tentando aplicar talvez não consiga chegar aos jovens realmente. Por exemplo, bullying. Quantas vezes, quantas milhares de vezes a gente escuta palestras, chegam pessoas com cartazes nas nossas salas tentando falar sobre isso, mas é visível que isso não acontece. E talvez as instituições educacionais devessem tentar mais olhar para inovações que consigam atender às expectativas e dos jovens, que eles entendam melhor essas coisas tão importantes que temos que levar para a vida. Sim, verdade. Eu acho que essas já são algumas coisas, né, para a gente estar refletindo, para a gente estar olhando no nosso ambiente, nas escolas, para que a gente possa melhorar, né? Para que o ambiente e as instituições possam tratar esses assuntos de uma maneira mais correta e que realmente tenha impacto, né? Para que melhore, né? Enfim, agora a gente vai falar um pouco da xenofobia no sentido mais geral. Isabela, você pode nos dizer qual é a diferença entre migrante e refugiado? Claro, então vamos lá. O refugiado é todo aquele cidadão estrangeiro que esteja em meio a um processo de perseguição. Esse temor ou situação de risco pode ocorrer por diversas razões, como a religião, raciais, sociais, por opiniões políticas, de nacionalidade ou até mesmo outro tipo de violação dos direitos humanos em seu país de origem. Já os migrantes são as pessoas que se deslocam por razões que não se encaixam na definição legal de refugiado, como por exemplo um brasileiro que decide estudar ou morar fora do Brasil por motivos que ele mesmo tenha, como procura de oportunidades, melhorias de vida, nova experiência, estudo, trabalho, etc. Bom, agora que sabemos o conceito da xenofobia e a diferença entre migrante e refugiado, para ilustrar melhor essa questão e mostrar o quão grave é e como ela acontece, a Rebeca vai nos contar um caso de xenofobia que aconteceu em Boa Vista, em Roraima, e chamou a atenção pela crueldade do ocorrido. Isso mesmo, Kai. Bom, esse caso que eu vou contar, ele aconteceu numa quinta-feira, dia 8, em Roraima, onde desconhecidos jogaram uma bomba caseira dentro da casa onde venezuelanos estavam abrigados. As vítimas foram levadas para o hospital da região
E entre essas vítimas estava uma criança que sofreu queimaduras gravíssimas de 2º grau em várias partes do corpo. Nesse local, nessa residência, viviam 6 adultos e 7 crianças, que no momento do ataque estavam dormindo. O bizarro dessa história é que semanas atrás, um caso do mesmo gênero aconteceu no mesmo bairro, onde câmeras gravaram um homem jogando gasolina e ateando fogo em direção à varanda de uma casa onde viviam 31 venezuelanos. Uma imigrante que dormia com outras pessoas em uma rede teve queimaduras de 2º grau tanto na face, no pescoço e nas costas. A Secretaria da Segurança Pública de Roraima afirmou que vão verificar esse caso de xenofobia e que não é o primeiro ataque com coquetel Molotov contra venezuelanos, e se for considerado e foi considerado um crime de ódio, e sim haverá punição. Mas infelizmente a gente sabe que normalmente esses casos não recebem a punição devida e a punição necessária, de acordo com a gravidade do ocorrido. E esse foi só mais um dos casos que aconteceu de xenofobia no Brasil que não foram tratados com sua devida seriedade. Mas então, meninas, ficaram tão chocadas quanto eu ao ler esse caso? Porque assim, eu achei extremamente triste. O que vocês acharam? Isso não foi só chocante, como foi extremamente bizarro. Xenofobia está em um ponto de que as pessoas cometem um crime por causa da nacionalidade alheia. Bom, no Brasil temos as políticas públicas em combate à xenofobia. Um exemplo é a Lei 7.716, de janeiro de 1989, que em seu primeiro artigo garante que serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes da discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. É sério mesmo que é preciso que uma lei diga que agredir um ser humano que precisou sair da sua terra natal para tentar a vida em outro lugar é um crime? Isso não é o básico? Isso não é algo que todo mundo devia saber desde pequeno? Mas enfim, para começo de conversa, precisamos deixar bem claro que o ser humano merece respeito, independente de onde venha, classe social, cor, idade, opção sexual, estado civil, gênero, religião, estado de saúde, não importa. Nenhuma pessoa deve desrespeitar a outra. Todas merecem respeito. Verdade, Isabela, isso é de extrema importância, são coisas básicas que todos nós deveríamos saber. Também nós temos uma nova lei, que é a Lei da Migração. Ela foi aprovada em maio de 2017, já tem um tempinho, e ela rompeu com o até então válido Estatuto do Estrangeiro, redigido durante a ditadura militar e que viu o estrangeiro como uma ameaça à segurança pública e nacional. Essa atual lei da migração garante ao migrante os mesmos direitos que um cidadão brasileiro. Entre diversas mudanças, a legislação passa a encorajar a regularização migratória. Não permite a prisão de imigrantes por estarem irregulares no país e repudia ações de expulsão e não acolhimento de tais pessoas. Uma coisa aqui para a gente pontuar é que, para se referir a imigrantes não regulamentados pela Polícia Federal, deve-se utilizar a palavra irregular. A abolição da expressão imigrante legal é pautada na noção defendida pela ONU de que migrar é um direito humano e, por isso, não pode ser contra a lei. Como podemos ver, esse é um assunto muito complicado e que, querendo ou não, envolve muitas coisas e não é devidamente colocado à mesa como deveria. Mas ninguém pode negar que se a gente não começar com pequenos atos, nunca vamos chegar a grandes atos. Precisamos começar por baixo. E aqui poderia ser algumas melhorias que poderíamos fazer, seria sobre a informação. Espalhar para familiares, amigos, colegas sobre isso, a necessidade dos refugiados. É uma forma de sensibilizar as pessoas ao seu redor e, com sorte, envolvê-las também na causa. Para isso, vale compartilhar posts no Facebook, Instagram, sensibilizar pelo WhatsApp. Também podemos ir pelas doações. Você também pode realizar doações para órgãos e instituições que trabalham com refugiados no país. A CNUR e Caritas são apenas 2 delas, mas várias outras instituições também estão precisando de fundos para auxiliar o dia a dia desses estrangeiros. Aulas de língua portuguesa. Quer mesmo ajudar um refugiado a se adaptar no Brasil? Que tal oferecer voluntariamente aulas de português? Isso faz toda a diferença para essas pessoas. Elas têm que se sentir acolhidas socialmente e culturalmente, além de facilitar o seu dia a dia na busca por emprego, educação e saúde.
Então, pessoal, esses foram os pontos que achamos mais importantes apresentar para vocês sobre a xenofobia. Espero que vocês tenham gostado e compreendido melhor sua importância. E fiquem atentos para o nosso próximo podcast.